Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu contei com a participação especial da professora Carla Castro, que falou sobre o seu livro Resquícios de Memórias e sobre algumas das escritoras cearenses do século XIX que ela resgatou em seu trabalho de pesquisa e sobre as quais ela escreveu nesse livro. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora judia alemã Anna Seghers e sobre seus romances das Siebte Kreuz, A Sétima Cruz, de 1942, e Transit, Travessia ou Em Trânsito, de 1944. Mas antes, eu gostaria de agradecer a Márcia Huber, que compartilhou o podcast nos seus stories do Instagram, a Luana, do perfil Petit Luana, e a Tássia, do perfil Sem Livros de Mulher, que me mandaram mensagens sobre o podcast lá no Instagram. E agradecer a Juliana Lorenroth, que mencionou o Clássicas Sem Classe no painel Clubes de Leitura e o Novo Cânone, do colóquio bicentenário Anne Brontë 2020, promovido pela USP na última semana. Obrigada, gente. E eu recebi aqui uma mensagem de voz da Nádia Camussa, do perfil e podcast As Vírgulas. Vou colocar aqui a mensagem que ela mandou sobre o último episódio. Ju, seu último episódio tá perfeito, do início ao fim, parabéns, eu fiquei muito feliz como cearense, né? E muito curiosa porque eu mesma não li nenhuma dessas autoras e pretendo ir atrás. Obrigada pela mensagem, Nádia. Eu já te respondi lá no Instagram também. E como eu já te disse, se você quiser fazer uma leitura conjunta de alguma dessas autoras aqui comigo, aí para os nossos 2 podcasts, é só falar. Eu vou ficar muito feliz de fazer essa leitura com você. Bom, e agora vamos ao que interessa nesse episódio, que é saber quem foi Anna Seghers. Abre aspas. Naquela época, eu acreditava que a literatura verdadeiramente artística estava ligada ao essencial. E quando eu conseguia alcançar algo artisticamente, minha conexão com o que eu considerava essencial emergia disso. Não é possível separar o artístico do político. Fecha aspas, Anna Seghers, no texto Lebendige Erinnerung, Memória Viva, de 1978.
Anna Zegas, pseudônimo de Nettie Reiling, foi uma escritora judia alemã nascida em 19 de novembro de 1900, na cidade de Mainz. Seu pai era um comerciante de arte e de antiguidades e Zegas teve uma infância típica de uma garota de classe média alta abastada na Alemanha do início do século XX. O pai dela pertencia à comunidade judaica ortodoxa e a mãe fazia parte do conselho da Associação de Mulheres Judias, e Nettie foi criada de acordo com a fé judaica. Zegas foi uma criança bastante introvertida e ela sofria também de saúde frágil, o que a obrigava a permanecer acamada, em casa frequentemente, motivo pelo qual ela então se voltou para a leitura desde muito cedo. Já na velhice, em uma conversa com a escritora Christa Wolf, Zegas afirmou, e aqui eu vou citar um trecho da conversa, abre aspas: quando criança, muitas vezes eu estava doente. Aprendi a ler relativamente cedo e também a escrever. Então, principalmente porque eu estava sozinha e queria ocupar o meu tempo, eu inventava todo tipo de pequenas histórias que eu contava para mim mesma. Fecha aspas. E nós vimos há alguns episódios atrás que a Edith Wharton também tinha um passatempo semelhante de contar histórias para si mesma. Havia muitos livros na casa dos pais de Zegas e ela lia muito desde pequena. Seus escritores favoritos eram os russos, especialmente Dostoiévski e Tolstói, e ela também gostava muito de Kleist, Büchner e Kafka, e entre os franceses de Racine e Balzac, além de ler muitos contos de fadas e lendas judaicas e também lendas cristãs. Sobre a leitura, ela afirmou em 1965, vou citar aqui, abre aspas: às vezes a leitura me ajudava, porque não me deixava sozinha em uma realidade confusa ou aparentemente sem luz. Às vezes um livro me arrancava da confusão e me jogava em um mundo tempestuoso, mas claro, que era completamente diferente do meu. Fecha aspas. Zegas frequentou uma escola privada e depois um liceu, um colégio secundário para moças, na cidade de Mainz. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela até atuou como voluntária, e esse foi um evento que a marcou e moldou seu pensamento. A Primeira Guerra Mundial e as consequências dessa guerra para a vida das pessoas comuns na Alemanha causaram nela uma impressão duradoura, assim como a Revolução Russa. Mais tarde, ela até afirmaria em uma conversa com Wilhelm Giernos, e aqui eu vou citar, abre aspas, esse evento, aqui a Revolução Russa, esse evento foi rapidamente conectado para mim com um novo conceito, com um novo, forte e radical conceito de justiça. Acho que, por mais estranho que pareça, esse foi o primeiro sentimento preponderante que eu tive, antes mesmo de entender de política. Eu tinha compreendido completamente pela primeira vez, antes que alguém sequer me explicasse, que há um lado de cima e um lado de baixo. Fecha aspas. Zegas fez seu Abitur, o exame para ingressar na universidade. Ela fez o Abitur no ano de 1920 e ingressou na Universidade de Heidelberg, onde ela estudou História da Arte e Sinologia. Em 1924, ela se forma com o doutorado, com uma dissertação sobre a tradição judaica na obra de Rembrandt.
No mesmo ano, em 1924, ela publica no jornal, no Frankfurter Zeitung, seu primeiro conto de Toten auf der Insel Djal, Os Mortos na Ilha de Djal, que tinha o subtítulo Uma Lenda Holandesa Recontada por Antje Zegers. E aqui começa a surgir, então, essa persona, né, esse pseudônimo pelo qual ela ficaria conhecida. Antje é o diminutivo de Anne, né, Anne Zegers. Em 1925, ela se casou com o sociólogo húngaro László Radványi, que ela conhecera nos tempos da faculdade. O casal se mudou para Berlim e lá nasceu seu primeiro filho, Peter, em 1926. Zegers ingressou no Partido Comunista da Alemanha, o KPD, em 1928 e no mesmo ano nasceu sua filha Ruth. Nesse mesmo ano ainda, Zegers se tornou membro da Federação dos Escritores Revolucionários Proletários na Alemanha. E ela era uma das poucas mulheres, tanto nessa federação quanto no KPD. Nesse mesmo ano, ainda em 1928, ela publica Der Aufstand der Fischer von St. Barbara, 1928, a Revolta dos Pescadores de Santa Bárbara, no qual ela utiliza, então, o pseudônimo Anna Zegers, que era baseado no nome de um pintor holandês, Hercules Pieterszoon Zegers, um contemporâneo do Rembrandt. Ainda nesse ano, 1928, a Anna recebe um prêmio prestigioso, um prêmio literário, o Prêmio Kleist, concedido a novos talentos emergentes na literatura. Então, um ano marcante aí para Anna Zegers, 1928. Em 1932, ela e o marido deixam formalmente a comunidade judaica e, no mesmo ano, ela publica o romance de Gefährten, seu livro, digamos, mais experimental, em que ela alerta sobre os perigos do nazismo. Em 1933, após a ascensão de Hitler ao poder, Anna Zegers é presa, detida brevemente, e os seus livros são incluídos na lista das obras proibidas pelo regime, as obras a serem queimadas. Após a libertação de Zegers, ela se muda, sai da Alemanha, vai para a Suíça, para Zurique, e depois se muda para a França. Ela se muda com a família, né, o marido e os 2 filhos, e a família se estabelece no subúrbio parisiense de Bellevue. Ela, Anna Zegers, se torna então ativa na Frente Popular, né, Volksfront, uma coalizão antifascista contra o regime nazista. E Zegers foi também, nesse período, uma das organizadoras do Congresso Internacional de Defesa da Cultura, realizado em Paris em 1935. E ela se tornou um membro editorial da Neue Deutsche Blätter, publicada em Praga de 1933 a 1935, que era uma publicação para todos aqueles exilados, escritores de língua alemã exilados, que não podiam mais publicar na Alemanha porque tinham tido suas obras proibidas. Na sua atividade, nos seus escritos antifascistas desse período, Anna Zegers insistia na existência do que ela chamava de uma outra Alemanha, para além do nazismo. E ela buscava recuperar as raízes culturais dessa Alemanha, as raízes dessa Alemanha nas tradições e na cultura. Tradições das quais, segundo ela, os nazistas teriam se apropriado indevidamente, distorcido e, por fim, aniquilado. Ela afirmou sobre isso, aqui eu vou citar, abre aspas, para o jovem que, como produto do fascismo,
acostumou-se a sonhar com a vida perigosa representada pela guerra, temos de oferecer uma concepção fundamentalmente diferente dessa vida, uma verdade, o que é muito mais sedutor do que a mentira. Fecha aspas. Ela propunha que se apreciasse a vida no que é pequeno, no cotidiano, em todos os seres humanos, não apenas naquilo que é supostamente especial e perigoso. Essa apreciação do pequeno e do humano, do cotidiano e do aparentemente insignificante vai se tornar parte integrante do pensamento e da escrita da Ana Zegers. A gente vai ver isso nos livros que eu vou comentar aqui. No ensaio Deutschland und wir, Alemanha e Nós, ela escreveu em 1941. E aqui eu vou citar, abre aspas, a Alemanha é a nossa terra. Não deixemos para o inimigo, o fascismo, a apresentação e interpretação de nossa história. Que sentido tem a nossa liberdade se não continuarmos a nomear os que não têm nome? Nós que podemos falar e escrever. Fecha aspas. Em uma entrevista que ela concedeu a Wolf Littmann em 1965 para a TV da Alemanha Ocidental, Zegers comentou que na época do exílio, ela e os demais escritores de língua alemã exilados encaravam como seu dever e desejo mais profundo o de preservar e dar continuidade a tudo que havia de humano e decente na arte e na literatura alemãs. Eu vou colocar aqui esse trecho da entrevista, até para que vocês possam conhecer um pouco a voz da autora. Anna Zegers war in Mexiko nach 1933, also im Exil. Und damals, gnädige Frau, haben die deutschen Schriftsteller, und es waren wahrlich die schlechtesten nicht, die vor der braunen Pest davongingen, haben die deutschen Schriftsteller eine gewisse Einheit gebildet. Sie haben ein Ziel, eine Aufgabe vor sich gesehen, nämlich in der Welt außerhalb der Grenzen Deutschlands vor dem Faschismus, vor der braunen Barbarei zu warnen. Ja, wir haben es für unsere Pflicht angesehen und auch für unseren innersten Wunsch, der uns ja selbstverständlich in der Emigration nicht von irgendwo aufgepfropft werden konnte, sondern der aus uns herauskam, dass wir alles, was human, anständig ist, in der deutschen Kunst und Literatur fortsetzen und erhalten. O primeiro livro de Zegers a aparecer, a ser publicado do exílio, foi Der Kopflohn, O Preço, a Recompensa pela Cabeça, publicado em 1933. Esse é um estudo da ascensão do fascismo e da brutalidade do fascismo na Alemanha e da brutalidade que ele põe em movimento em algumas das comunidades da Alemanha. Um dos temas de Zegers aqui nessa obra é o desejo de jovens sem perspectivas de encontrar um senso de propósito e de valor próprio por meio da participação em associações fascistas. Eu acho esse um tema bastante atual, no momento em que nós temos jovens integrando grupos de tendência fascista, dessa vez por meio de participação em algumas redes sociais. Ainda em Paris, em 1939, Anna Zegers começa a escrever o romance que eu vou comentar aqui, Das Siebte Kreuz, a Sétima Cruz, pelo qual ela viria a receber um prêmio após a guerra. Apenas após a guerra esse romance foi publicado na Alemanha, por óbvio. E em 1947 ela recebe então por ele o prêmio Büchner. Das Siebte Kreuz foi publicado em 1942 no exílio e oferece um panorama da Alemanha sob o regime de Hitler. Segundo o crítico literário Marcel Reich-Ranitzky,
que é um dos críticos literários mais importantes da Alemanha, A Sétima Cruz é, vou citá-lo aqui, abre aspas, por excelência, um romance contra a ditadura, fecha aspas. Para ele, o livro é, e aqui eu vou citar novamente, abre aspas, uma obra de arte perfeita, fecha aspas. Outro trecho que ele fala, abre aspas, o livro é o mais importante dos últimos 40 a 50 anos, fecha aspas. E aqui eu cito um outro trecho desse crítico literário, abre aspas. Este romance é, creio eu, um livro que diz respeito a todos nós hoje, um livro extremamente atual, um grande romance moral, fecha aspas. Com o início da Segunda Guerra Mundial e os rápidos avanços aí de Hitler e a ocupação do norte da França, a família de Zegers, ela, o marido e os filhos, se muda para o sul da França, mas o marido de Zegers acaba detido por um tempo, em 1940, em um campo de trabalho, o campo Le Vernet, na França. Com a ajuda de amigos e com a ajuda da Liga de Escritores Americanos, eles conseguem deixar a Europa via Marselha. Após aí uma longa viagem que passou pela Martinica, República Dominicana e vários pequenos portos do Caribe, Zegers e a família, ela, o marido e os filhos, desembarcaram em Nova York em 16 de junho de 1941, apenas para terem a entrada temporária negada, tiveram o visto negado, pelo fato de serem membros do Partido Comunista Alemão. Eles tiveram então que seguir viagem e durante sua fuga da Europa, durante esse período tumultuado aí, Zegers começou a trabalhar no romance Transit, que eu vou comentar também hoje, um romance que foi publicado pela primeira vez em inglês, em tradução, em 1944, também, por óbvio, no exílio. E nesse romance ela explora a situação desesperada e atormentada de refugiados de guerra, né? Pessoas que não conseguem ficar onde estão e não têm para onde ir. Em 1941, a família finalmente consegue um porto seguro, um porto final dessa mudança. Eles emigram para o México, eles conseguem um visto para ficar no México. E eles são, inclusive, recebidos calorosamente na cidade do México pelo poeta chileno Pablo Neruda, que, inclusive, organizou um jantar de boas-vindas para Zegers. No México, Zegers funda um grupo antifascista, o grupo Heinrich Heine Club, em homenagem ao poeta judeu-alemão. E lá ela também fundou a revista Freies Deutschland, Alemanha Livre, também para publicação de autores de língua alemã exilados e material antifascista. Nesse período, o pai dela já tinha morrido, o pai dela morreu em 1940 na Alemanha, depois de ter sido expulso de casa e de ter sido forçado a, entre aspas, vender sua empresa ao governo alemão e vender a sua propriedade, a propriedade da família, pelo fato dele ser judeu. Vender entre aspas, né? Ele foi desapropriado. A mãe permaneceu viva, a Ana Zegers tentou conseguir um visto para a mãe emigrar para o México, não conseguiu. A mãe foi deportada em 20 de março de 1942 para a Polônia, para o gueto de Piast, e de lá ela se perdeu todos os registros dela, não se sabe como ela morreu. No México, entre 1943 e 1944, Ana Zegers começa a escrever a novela, conto longo, novela, Der Ausflug der Toten Mädchen, A Excursão das Meninas Mortas, que viria a ser publicado em 1946 em Nova York. Há uma edição portuguesa dessa obra, sob o título O Passeio das Raparigas Mortas, de 2003, pela editora Veja. Mais uma vez, eu não consegui encontrar o nome da pessoa que traduziu esse livro, mas ele existe.
No Brasil, é possível encontrar esse conto / novela, tem cerca de 120 páginas. É possível encontrá-lo na coletânea Histórias Vividas, de Ana Zegas, uma coletânea de contos, novelas dela, com tradução de James Amado, que saiu pela editora Cultrix em 1961. Então, deve ser possível achar isso em sebo. Essa novela, né, conto longo, trata de uma reminiscência autobiográfica, né, baseada aí na biografia da autora, de uma excursão de classe de garotas, uma excursão anterior à Primeira Guerra Mundial, na região ali do Rio Reno, que é onde ela passou a infância e a juventude. E nessa excursão, as ações das colegas de classe da protagonista são vistas à luz das decisões que elas vão tomar no futuro e dos destinos que elas terão, especialmente após a Segunda Guerra. Esse conto é maravilhoso e há nesse conto um forte sentimento assim de inocência perdida. E um pouco a ideia do conto e um pouco a atmosfera me lembra um livro que eu já comentei aqui, que é o romance Mania, de Anna Gemeiner, que foi objeto aí de alguns episódios atrás aí do podcast. Em 1943, Zegas sofre um acidente grave ao atravessar uma rua. Ela foi atropelada por um ônibus e o motorista fugiu. E ela tem que permanecer muito tempo no hospital. Tipicamente otimista, ela posteriormente avalia positivamente esse fato. Ela disse que esse incidente fora bom para sua arte, porque lá no hospital ela conhecera pessoas muito diferentes e que a inspiraram posteriormente em sua escrita. Em 1947, Zegas retornou à Alemanha após a guerra e se instalou inicialmente em Berlim Ocidental. Em uma entrevista concedida em 1957, ela afirmou que retornara à Alemanha para ajudar a impedir que os erros do passado se repetissem. Ainda em 1947, ela afirmou, e aqui eu vou citar, abre aspas, tudo depende de, apesar de tudo, apesar da fome e da desconfiança e da corrupção, apesar dos erros que foram cometidos, tudo depende de descobrir os pontos que remetem a uma unidade no futuro e descobri-los de forma tal que esses pontos permaneçam em um tempo futuro que deve ser diferente do que foi e do que é. Fecha aspas. Em 1949, ela publica De Toten bleiben jung, Os Mortos Permanecem Jovens. Esse livro foi publicado pela editora Expressão Popular em 2003 com esse título, Os Mortos Permanecem Jovens, e é uma história narrada em diferentes perspectivas que formam um panorama da Alemanha durante o Terceiro Reich. Em 1950, Anna Zegas, o marido e os 2 filhos se mudam para Berlim Oriental e ela se torna uma cofundadora da Academia de Artes da DDR, né, da Alemanha Oriental. E em 1952, ela integra a União dos Escritores da DDR, na qual ela permaneceu até 1978. Lá, nesse órgão, nessa associação, ela fez de tudo para apoiar novos talentos literários, especialmente talentos jovens, principalmente a escritora Christa Wolf, que veio a se tornar também muito famosa, uma escritora da DDR também. Em 1959, Zegas recebeu um doutorado honorário pela Universidade de Iena. Ela também recebeu diversos prêmios literários da DDR e em 1967 ela foi indicada a concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura daquele ano. Zegas nunca criticou a atuação do Partido Comunista na Alemanha, que ela via como única forma de combate ao fascismo que ela viveu. E alguns a criticam por isso, né, pelo fato de ela ter se mantido em silêncio.
alguns a acusam de, dessa forma, ter traído seus ideais sob o pretexto de defendê-los. Em 1936, Egas declarou solidariedade aos expurgos na União Soviética. Ela afirmava que eventuais erros cometidos por sistemas comunistas deveriam ser aceitos como meras dificuldades iniciais em direção a um objetivo maior de se criar uma sociedade comunista melhor, na qual esses erros nunca voltariam a acontecer. Em momentos cruciais, como, por exemplo, a Revolta dos Trabalhadores de 1953, a Revolução Húngara de 1956, a construção do Muro de Berlim em 61, a Primavera de Praga em 68, a prisão do editor Walter Janka, a expulsão do poeta Wolf Biermann em 1976, em todos esses momentos ela escolheu se calar e apoiar por meio de seu silêncio o Partido Comunista. E ela apoiava o partido, seja algumas vezes defendendo publicamente sua atuação, seja não se opondo publicamente às suas ações. A biógrafa de Anas Egas, a biógrafa Christiane Zell-Romero, supõe que Egas conseguiu superar a perda do lar geográfico, né? Ela se exilou, viajou para diversos lugares, viveu essa situação insegura de não ter um visto, de não saber onde vai parar. Ela conseguiu superar essa perda do lar geográfico, mas não conseguiu superar a perda do lar intelectual. E esse lar intelectual, a biógrafa acha que era o comunismo. Era como se ela abrisse mão do comunismo, ela teria perdido o sentido da própria vida, de tudo que ela tinha feito até então. Egas foi frequentemente criticada na Alemanha Ocidental. Ela era muito lida e também criticada por sua posição política e seu papel na DDR. Alguns dizem que ela dava um rosto humano para algumas ações contestáveis. Na entrevista concedida a Wolf Littmann, que eu já mencionei aqui, uma entrevista de 1965, ela está concedendo uma entrevista na Alemanha Ocidental e é possível perceber um clima muito tenso em algumas perguntas quando o entrevistador tenta ali extrair de Egas um posicionamento crítico em relação ao Partido Comunista da Alemanha. Em um certo momento, o entrevistador pergunta como ela descreveria a tendência que, como escritora, ela representa. E Egas responde que seria a tendência de contribuir para a criação de uma sociedade na qual uma parte não viva às custas da exploração de outra parte e na qual não exista racismo e na qual a vida seja mais justa e válida para todas as pessoas. O entrevistador, então, afirma que isso é uma preocupação humana geral e não tem necessariamente a ver com um determinado partido ou uma posição geográfica. Então você vê que ele está tentando colocá-la na parede ali e aí ela dá a seguinte resposta. Ela responde que sim, é uma preocupação humana geral, mas pode ser que essa preocupação humana seja uma preocupação de um grupo específico de pessoas e não de todas as pessoas ou todos os grupos. Eu vou colocar aqui o trecho dessa entrevista para que vocês ouçam. Jedem Schriftsteller sagt man eine bestimmte Tendenz, eine bestimmte Richtung nach. Wie würden Sie die Tendenz umreißen, die Sie in all den Jahrzehnten, die Sie schon schreiben, vertreten haben und weiterhin vertreten? Es ist die Tendenz, die ich gemeinsam habe mit einigen der besten Künstler und Schriftsteller, wie ich glaube, unserer Zeit und auch vergangener Zeiten, dass wir uns wünschen und dazu beitragen, dass eine Gesellschaft entstehen möge, in der nicht ein Teil auf Kosten des anderen Teiles lebt, in der man ein besseres, gerechteres, gütigeres Leben findet für alle Menschen, in der ausgeschaltet ist der Hass gegen eine Farbe, gegen eine Rasse, gegen
in der aber ein tiefer Hass lebt gegen Krieg und Kriegstreiberei und Kriegsgewinn. Was aber nichts unbedingt, wenn ich Sie richtig verstehe, zu tun haben muss mit einer bestimmten Parteirichtung, auch mit einem geografischen Standpunkt, sondern ein allgemeingültiges menschliches Anliegen. Das ist ein allgemein menschliches Anliegen. Es kann aber sein, dass dieses menschliche Anliegen ganz besonders das Anliegen einer bestimmten Gruppe von Menschen ist. Das passiert im Leben. Na velhice, as consequências do acidente que ela sofreu no México durante o exílio vieram a se manifestar, se tornaram mais fortes e Ana Zegas começou a sofrer cada vez mais de problemas de equilíbrio e a ficar bastante debilitada. O marido dela faleceu em 1978 e ela faleceu em Berlim em 1º de junho de 1983. Ana Zegas tinha um estilo de escrita bastante próprio que ela manteve pelo resto da vida, mas as obras finais elas vão ficando cada vez mais simbólicas. O estilo dela combinava elementos mais sóbrios da Neue Sachlichkeit, nova objetividade, um movimento artístico que surgiu na Alemanha no princípio da década de 1920, surgiu primeiro nas artes plásticas e se estendeu por todas as artes, inclusive a literatura, como reação ao expressionismo, e era um movimento que buscava compreender uma mudança em direção ao engajamento mais prático com o mundo. Então, a Zegas faz uso de elementos desse movimento, ela usa montagem, reportagem, documentação, e ela combina esses elementos, e aí que está o aspecto bem próprio dela, com contos de fadas, com lendas, com simbologia religiosa e com uma natureza meio de sonho, assim, e também com esse compromisso político. Para ela, como nós já vimos, política e arte não eram contraditórias, e Ana Zegas acreditava que poderia mudar as condições existentes por meio da literatura, que ela poderia contribuir para a humanização através da literatura. Então, como ela escreveu uma vez sobre o ofício da escrita, que eu vou citar, abre aspas, nós não escrevemos para descrever algo, mas sim para, ao descrevê-lo, transformá-lo. Fecha aspas. Abre aspas. Todos nós sentimos o quão profunda e terrivelmente as forças externas podem alcançar um ser humano e chegar até o seu íntimo. Mas também sentimos que naquele núcleo mais profundo havia algo inatacável e inviolável. Fecha aspas, Ana Zegas, na obra A Sétima Cruz, das Siebte Kreuz, nesse trecho aqui em tradução minha. O romance A Sétima Cruz foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1942 e logo em seguida adaptado para o cinema em 1944 em um filme estrelado por Spencer Tracy com a participação de Jessica Tandy, filme esse dirigido por Fred Zinnemann. O livro foi publicado em Portugal com o título A Sétima Cruz, pelo editorial Inova, com tradução de Marília Vasques, em 1972. E foi publicado ainda pela editora Modo de Ler em 2008, mas eu não consegui encontrar o nome da pessoa que traduziu essa edição de 2008. Eu não sei se é uma republicação da tradução anterior. No Brasil, consta que houve uma edição de 1943 pela editora Martins, mas eu não consegui encontrar o nome da pessoa que traduziu. Então, se vocês, porventura, tiverem essas edições em mãos e puderem informar aqui para os ouvintes o nome dos tradutores, eu agradeço. Bom, A Sétima Cruz centra-se na fuga de
7 prisioneiros de um campo de concentração nazista, campo que era usado para a detenção de dissidentes políticos no final da década de 30 na Alemanha. A narrativa segue a fuga e a perseguição desses prisioneiros, mas em particular o caminho percorrido pelo 7º fugitivo, o 7º homem, que é o Georg Heisler, nosso personagem principal, e nós seguimos o caminho percorrido por ele à medida que o resto de seus companheiros de fuga, um a um, são gradualmente capturados, submetidos a interrogatório e eventualmente assassinados. O título do livro vem de uma decisão do comandante do campo de concentração. Ao ver suas ambições de carreira ameaçadas pela fuga desses prisioneiros, ele decide que os fugitivos devem ser recapturados, aconteça o que acontecer, em 7 dias, e ordena a criação de 7 cruzes, 7 crucifixos, usando para isso 7 árvores localizadas ali perto no campo. E essas cruzes, esses crucifixos, serão usados quando os prisioneiros forem recapturados, como uma espécie de aviso para o resto, dos prisioneiros do campo, de que se eles tentarem isso, o final deles vai ser essa crucificação. E também uma espécie de aviso, de sinal aí para os superiores hierárquicos do comandante de que ele está fazendo alguma coisa, de que ele está sendo severo, de que essa fuga não ficará impune, de que a carreira dele tem que ser preservada. A trama central, a fuga de Heisler e a perseguição dele, não é contada de forma direta nem de forma cronológica. No lugar disso, a narrativa é constantemente interrompida por saltos no tempo e saltos no espaço, de modo que nós ficamos sabendo também um pouco do passado do Georg e das pessoas que conviveram com ele. E a narrativa alterna entre as diferentes perspectivas de cada um dos personagens do romance, não só entre os fugitivos, o comandante, mas também outros personagens que o Heisler encontra no caminho, ou então personagens da vida dele. Nós, por exemplo, ficamos conhecendo a ex-esposa do Heisler, a Ellie, o pai da Ellie, o sogro do Heisler, que ganha a vida aplicando papel de parede nas casas, o próprio comandante do campo de concentração, os companheiros de fuga do Heisler, as pessoas que ele encontra no caminho, pessoas comuns, trabalhadores comuns vivendo aquela situação ali. Por exemplo, um médico judeu que trata uma ferida que o Heisler tem. Nós ficamos conhecendo alguns nazistas fervorosos, alguns membros da juventude hitlerista, alguns desses jovens sem futuro que encontram uma espécie de respaldo ao ingressarem em grupos hitleristas. Nós ficamos conhecendo um jovem trabalhador que ele perde o casaco dele, o Heisler rouba o casaco dele para se vestir. Nós ficamos conhecendo um ex-amigo do Heisler, o Franz, alguns membros da rede de resistência antifascista, que está bem enfraquecida ali, e muitos outros personagens. Cada um dos 7 fugitivos, com diferentes biografias, vidas, profissões, representa uma classe social ou incorpora diferentes correntes políticas da Alemanha na época, de modo que a autora faz uma espécie de retrato panorâmico dessas correntes no período. Nós começamos com o foco em um homem, o Georg Heisler, e gradualmente o foco vai se ampliar, vai passar pela cabeça de cada um dos personagens, mesmo que rapidamente, e vai revelar um livro que é menos sobre esse homem e mais sobre a sociedade em que ele está inserido. A fuga do Georg permite que Zegers nos mostre como era a vida na Alemanha na década de 30.
desde as correntes políticas até os aspectos mais prosaicos do dia a dia das pessoas comuns. Então nós temos alguns personagens tentando aí promover uma espécie de resistência silenciosa e frustrada ao nazismo. Nós temos os personagens que se juntam até bem euforicamente ao nazismo, à SA e aos camisas marrons de Hitler, na esperança aí de obter ganhos pessoais, ganhos de carreira, como esse comandante, ou mesmo por se sentirem legitimados, né? Esses jovens aí sem futuro, que em condições normais seriam meio perdidos, e aí eles veem nesses grupos violentos uma legitimação para a própria violência e para as próprias frustrações. Coisa que talvez nós tenhamos visto aí em grupos de pessoas agredindo jornalistas, enfim, esse tipo de coisa que nós temos visto, infelizmente, hoje em dia. E nós temos também no livro uma maioria de pessoas que ou é indiferente ao que está acontecendo, está realmente boiando, não está vendo nada, ou que está percebendo e está tomando a decisão moral de fingir que não está percebendo, ou mesmo pessoas comuns vivendo aí num estado constante de medo, sem entender muito bem o que está acontecendo, mas sabendo que tem algo errado acontecendo ali. Ana Zegas descreve essa atmosfera de medo constante na época, e medo de diversas formas, de acordo com o tipo de personagem. E aqui, mesmo um personagem comum, um trabalhador, medo de ser perseguido, porque foi perseguido tantas vezes como trabalhador, então tem um medo já generalizado de fazer qualquer coisa que pode levá-lo à cadeia. E a autora demonstra como, apesar da situação de perigo, né, situação de medo em que viviam esses personagens, alguns deles encontraram coragem para fazer o que é moralmente correto, mesmo que, naquele caso, o moralmente correto não fosse considerado legalmente correto. A Zegas explora a forma como as pessoas presas, vítimas de um sistema profundamente violento, irracional e brutal, como essas pessoas encontram uma variedade de pequenas maneiras de lidar com essa situação. Algumas se juntam a esse regime violento, veem como expressão dos seus próprios desejos e se juntam a ele com entusiasmo. Outras mantêm a cabeça baixa, querem parecer invisíveis. E uma minoria de pessoas realmente corajosas, de princípios, que tenta encontrar maneiras, ainda que pequenas, de resistir. Essa gama de respostas é como que dramatizada pelas reações das pessoas ao personagem central. A reação das pessoas ao Georg Heisler, que é o homem que escapou de um campo de concentração, é o homem manchado com esse passado, um homem à deriva em uma situação perigosa e em um sistema extremamente violento e irracional. Zegas está preocupada principalmente aqui com essa rede de personagens, de pessoas comuns que são afetadas de uma maneira ou de outra pela fuga do Georg Heisler. A autora explora a maneira como cidadãos alemães comuns foram cooptados pelo nazismo ou capturados nas redes do nazismo, mesmo contra a própria vontade. E ela explora os dilemas enfrentados por pessoas comuns que são forçadas a fazer escolhas morais difíceis, muito difíceis, escolhas que afetarão de forma irrevogável suas vidas, as vidas de seus amigos e as vidas de seus familiares. Escolhas que elas não teriam que fazer se elas estivessem em um regime diferente. A forma como essas pessoas oscilam entre apoiar Georg e trair Georg, a forma como alguns, por medo, se recusam a tomar qualquer atitude que eles conscientemente identificam
como correta, mesmo que eles percebam que algo é correto, por medo, eles decidem não tomar a atitude correta. E também ela explora a forma como outros buscam superar esse medo ou agir apesar dele ou se proteger dele. Os primeiros capítulos do livro, eles são bastante de ação, assim, são marcados por uma certa adrenalina da perseguição dos fugitivos e da perseguição do Georg. E são marcados pelo constante medo desse personagem de ser capturado, que é um medo que passa a ser compartilhado pelo leitor também, né? A gente vai seguindo o Georg e a gente meio que tá sentindo que vai dar errado, assim, tem tudo para dar errado essa fuga, mas a gente quer que ele se salve. É como se o leitor estivesse, de certa forma, em fuga também, ali, acompanhando o Georg. Nós somos um dos fugitivos do campo de concentração. Nós estamos do lado dele, muito próximos do corpo dele. Nós sentimos a dor física que ele sente, as feridas, o sangue, o suor, a fome, a náusea, o sono, a incapacidade de dormir, de relaxar. E aqui a escritora descreve essa psicologia de um homem assombrado, né, de um homem em fuga, quase que com uma atmosfera de pesadelo, como se ele fosse um sonâmbulo. E a jornada do Georg Heisler é marcada por um constante medo de ser traído ou de se trair sem perceber. A família dele, os conhecidos dele, estão sob vigilância desde que descobriram que ele fugiu. E ele mesmo não tem certeza de quem é confiável, ele não tem certeza das pessoas nas quais ele pode confiar realmente. E aqui a autora explora o dano profundo que é causado nas relações sociais mais íntimas por um regime totalitário, esse regime de desconfiança mútua. E aqui nós vamos lembrar de outro livro que eu mencionei aqui no podcast, que é o livro Calocaína, da Karen Boyer. Mencionei há alguns episódios atrás. Nesse caso, mesmo amigos de longa data temem uns aos outros, temem a si mesmos e perdem muitas possibilidades de momento de conexão verdadeira e de ajuda mútua, eles perdem por causa desse medo. E nós vemos isso também nesse livro A Sétima Cruz. Os fugitivos, eles podem até procurar suas famílias, podem procurar seus amigos, mas eles sempre correm o risco de serem entregues por informantes ou por detetives da Gestapo. Ou pior, ainda correm o risco de ter seus entes queridos presos e enviados para os campos de concentração e interrogados e torturados. O Georg Heisler descobre que todas as pessoas da sua vida anterior, e aqui eu vou citar um trecho, abre aspas, foram transformadas em uma rede de armadilhas vivas, fecha aspas. A grande potência desse romance, para mim, é uma combinação de escrita contida, a maneira contida de expor essa brutalidade, o que torna tudo ainda mais horrível, porque é tudo direto e descrito como se fosse rotineiro. Então, nós temos a combinação dessa escrita contida e a maneira como a autora combina contenção e uma textura profundamente simbólica, uma textura de absurdo, de pesadelo, de fluxo de várias consciências atormentadas. O Heisler parece ser impulsionado a todo momento para frente, para fugir, e ele parece ser impulsionado por um tipo de voz interior que o guia durante toda essa fuga para que ele continue, vai lá. E para, ao mesmo tempo, que ele preserve sua vida e não tema a morte. Essa combinação aí de querer preservar a vida, mas ao mesmo tempo não temer a morte. Eu vou citar um trecho aqui, abre aspas. Algo suave e puro e claro veio à tona de dentro dele. Uma voz inviolável que não podia ser abafada. E ele sabia que estava pronto para morrer naquele momento. Não da forma como sempre vivera, mas da forma como sempre desejara viver, corajosa e calmamente. Fecha aspas. Por outro lado,
nós também temos essa figura da voz interior no comandante do campo. E o comandante do campo percebe, eu vou citar um outro trecho aqui, abre aspas. Ele percebe que ele não estava perseguindo um único homem cujas características ele conhecia, cuja força era eventualmente esgotável, mas um poder sem rosto, inesgotável e inestimável, fecha aspas, esse núcleo do humano. Era a voz interior, a consciência moral, não só de um só homem, mas de vários homens, que esse comandante percebe que ele está a perseguir e que é impossível que ele alcance. Outro exemplo mais impressionante dessa inviolabilidade, dessa absoluta impermeabilidade dessa voz moral interior, a impermeabilidade dessa voz às forças externas, por mais violentas que sejam. Outro exemplo disso é principalmente do outro companheiro de fuga do Georg, que é o prisioneiro Valau. Valau foge com o Georg, é capturado e é submetido a tortura, a interrogatório, e a autora descreve isso em detalhes, mas mesmo nos momentos mais brutais do interrogatório, ele permanece em silêncio. Ele começa o interrogatório, ele fala, a partir daqui eu não falo nada, e a partir daí ele não fala nada. E aí, as perguntas dos interrogadores, não há nenhuma resposta. O que há é o seguinte, o interrogador faz a pergunta, por exemplo, você se chama Valau? E aí o que há é uma narração em terceira pessoa, ele está mudo ali na cena, e o que há é a narração da terceira pessoa dizendo, eu me chamava Valau, mas esse homem Valau agora está morto. E por aí vai, eles perguntam, você conhece fulano? Eu me chamava Valau, eu conhecia fulano, e esse homem Valau que conhecia fulano está agora morto. E por aí vai, o que é uma narração em terceira pessoa que nós não sabemos se é uma voz que vem de dentro do personagem, se ele está pensando em si mesmo em terceira pessoa, ou se é uma voz que vem de fora do personagem, né? Se é algo que ele diz a si mesmo em terceira pessoa, como se estivesse se olhando de fora para resistir à tortura, ou se é algo que o transcende, uma voz que o observa de cima, né? Uma coisa meio mística. Essa voz é, de toda forma, seja ele mesmo referindo a si mesmo como alguém que já morreu, ou uma voz de fora, é uma voz inatacável, é a voz desse espectador impossível, a nossa voz como leitores, mas também algo quase místico, como a parte do eu de Valau que testemunha a sua própria morte, ou a voz que sobrevive a essa morte e conta a história depois. Essa cena é uma das cenas mais marcantes do romance, eu não diria mais bonitas, mas mais marcantes, é muito forte essa cena do interrogatório do Valau. O romance é caracterizado, já podemos perceber pelo título, né, por um forte caráter simbólico e pelo uso da iconografia cristã. Nós temos a crucificação dos fugitivos que são recapturados e as cruzes, né, os crucifixos, que são uma alusão à crucificação do Cristo, o que também nos lembra que muitos desses oficiais nazistas eram cristãos, eram o cidadão de bem, cumpridor do dever, fazendo aquela brutalidade toda. Outras referências cristãs na obra incluem a primeira noite que o Georg passa depois da fuga, que ele passa na Catedral de Mainz. E aí, nessas cenas, estátuas lá de dentro da catedral parecem até ganhar vida. É uma cena também que tem um forte caráter de sonho, assim, de pesadelo, uma cena muito, muito bem escrita. E também a referência ao número 7, né, que aparece não apenas na cruz do título, as 7 cruzes, os 7 fugitivos, mas também na estrutura do romance, 7 partes, 7 capítulos, e também na estrutura da história, que cobre aí o período de uma semana, de segunda a domingo, como se, de certa forma, essa história fosse também uma história de criação de um mundo, né, na criação em 7 dias. Desde o início nós temos indícios do que vai acontecer ali na história, mas a gente só percebe no final, e aí o início ganha um novo significado. No prólogo do romance, o comandante aí do campo de concentração foi substituído, os crucifixos contra os quais ele pretendia aí
prender ou torturar os 7 fugitivos quando fossem recapturados. Esses crucifixos estão a ser queimados pelo comandante sucessor e os prisioneiros restantes no campo estão ali se sentindo aquecidos pelas chamas desses crucifixos queimados. Que imagem! No início parece uma imagem muito negativa, e aí essa imagem vai ganhar um novo significado no final do livro. É uma representação, ao mesmo tempo violenta, implacável, mas também algo que transmite uma esperança tímida, mas uma esperança, que é esse calor das chamas aquecendo esses prisioneiros. O medo e a impotência, a brutalidade permeiam essa história, permeiam esse romance, mas também esse é um romance permeado por pequenos atos de resistência, de resiliência e de força moral. Zegas dedicou esse romance à Sétima Cruz, e aqui eu vou citar a dedicatória, abre aspas, a todos os antifascistas da Alemanha, vivos ou mortos, fecha aspas. Tanto como um testemunho da barbárie humana, o livro também é um testemunho, como eu disse, da resiliência e da resistência humanas. E é importante lembrar as circunstâncias nas quais Ana Zegas escreveu esse romance. Ela o escreveu durante sua fuga para o México, vamos lembrar ali, no coração sombrio da Alemanha fascista, em um momento de extremo perigo existencial para ela e para sua família, para o marido, para os filhos, num período que ela já tinha perdido o pai e não sabia como entrar em contato com a mãe. E, no entanto, ela é capaz de nos oferecer, a partir disso, algo maior do que simplesmente um sentimento de desespero sem fundo ou de cinismo com relação à humanidade. O que ela oferece é justamente o contrário desse cinismo e desse desespero. Ela oferece uma representação literária do humanismo. Ana Zegas nos lembra da forma como o nosso entendimento depende de uma escolha de um ponto de vista e da forma de até que ponto nós nos permitimos enxergar o mal, algo que precede a nossa escolha de resistir ou não ao mal, que é uma escolha posterior. E isso nos inspira a reter a nossa humanidade, a reter essa voz interior que ela menciona a todo momento no romance, essa conversa permanente consigo mesmo para se ir a fundo das questões e se saber o que é correto e o que é o mal. Esse núcleo, essa voz que é capaz de se manter inviolável, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Abre aspas. Todo mundo estava em fuga e tudo era temporário. Não tínhamos ideia se essa situação duraria até amanhã, por mais algumas semanas, por alguns anos ou por toda a nossa vida. Fecha aspas, Ana Zegas, Trânsito, Transit. Esse trecho aqui é em tradução minha. O romance Transit, originalmente publicado em 1944, foi publicado no Brasil inicialmente sob o título Em Trânsito, com tradução de Marijane Lisboa pela editora Paz e Terra, de 1987, e mais recentemente o livro foi publicado sob o título Travessia, uma história de amor, com tradução de Daniel Martinchen, pela editora da Universidade Federal do Paraná em 2013. Esse subtítulo, Uma História de Amor, eu acho meio estranho para colocar nesse livro, mas como eu não li essa tradução, essa edição, não tenho essa edição em mãos, de certo o tradutor teve aí algum motivo para adicionar esse subtítulo aí. O romance foi recentemente adaptado para o cinema num filme dirigido por Christian Petzold. O filme é de 2018 e é interessante porque ele transpõe a história do livro da Ana Zegas para os tempos atuais da crise dos refugiados. Geralmente essas transposições de histórias para o presente elas dão meio errado, mas esse filme eu achei que ficou bastante bom, assim.
E a história é como se fosse Casablanca, sabe? Aquele filme clássico Casablanca. Como se fosse Casablanca, só que Casablanca se tivesse sido imaginada por Franz Kafka. Vocês já podem aí ter uma ideia, então. Vocês sabem esse sentimento que nós às vezes temos em um pesadelo quando algo muito terrível, algo muito assustador acontece no pesadelo e nós sentimos a necessidade no sonho de gritar ou de fugir, mas aí nós nos vemos incapazes disso, assim, ou a voz não sai, ou a gente perde a voz, ou ninguém nos ouve, ou então as pernas não se movem, a gente está paralisado, as pernas estão, o corpo está pesado, sabe? Essa situação, essa sensação de estar preso, de não ter saída e de ser uma coisa para além do nosso corpo. É disso que esse romance Transit, de 1944, é feito. É desse sentimento de pesadelo e de estar preso em um lugar. A história é ambientada aí no início dos anos 40 e é narrada em primeira pessoa por um protagonista que é um homem sem nome, um alemão de cerca de 27 anos, que havia escapado de um campo de concentração alemão e depois escapou de um campo de trabalho francês. Enquanto ele está em Paris, ele é convidado por um amigo a entregar uma carta a um escritor chamado Weidel. Quando esse nosso protagonista sem nome chega ao hotel em que o escritor está hospedado, o nosso protagonista descobre que o Weidel, esse escritor, cometeu suicídio em seu quarto e deixou uma mala, deixou um manuscrito de um conto de fadas, uma história meio alegórica, e deixou uma carta do consulado mexicano em Marselha informando a ele, a Weidel, que o visto dele e os dinheiros de viagem para o México estavam disponíveis, estavam prontos. E deixou ainda uma carta que ele recebera da esposa, exortando-o a ir para Marselha encontrá-la. Então, são as peças aí de um quebra-cabeças. Com a intenção de entregar esses documentos ao consulado mexicano e também na esperança de fugir da invasão nazista em Paris, nosso protagonista, sem nome, se dirige então a Marselha, uma cidade até então desocupada, que foi o ponto de partida para refugiados de vários locais no início da década de 40. Inclusive, foi o ponto de partida da própria Ana Zegas na sua fuga da Europa. No caminho, nosso narrador obtém, então, documentos de identidade que haviam sido descartados, jogados fora, e assume a identidade de outro homem, o Zeidler. Então, nós temos o escritor Weidel, que suicidou, e nós temos esse homem, Zeidler, que o nosso narrador assume a identidade dele. No entanto, quando o narrador tenta entregar os documentos do escritor morto, né, do Weidel, ao consulado, as pessoas lá o confundem com o próprio Weidel. E aí, como isso se mostra benéfico para ele naquela situação, o nosso protagonista, então, assume essa nova identidade. Então, ele assumiu primeiro uma identidade do Zeidler e assume depois essa nova identidade do Weidel. Como aí se ele estivesse jogando uma camada sobre outra camada em cima dele, uma camada em cima da camada antiga, ou como se ele estivesse assim jogando entre duas personas. Entrar na identidade de outra pessoa pode ser uma oportunidade de liberdade nessas circunstâncias, ou pode ser uma armadilha muito perigosa. Enquanto o nosso narrador, na pele do escritor Weidel, pode facilmente obter vistos e dinheiro e autorizações de residência, uma coisa que ele precisa porque ele está em fuga, e é uma coisa que lhe permite uma certa liberdade nessas condições, ele se torna ao mesmo tempo incapaz de descartar essa nova, como dizer, essa nova pele, essa nova camada, essa nova identidade, como se essa identidade se tivesse tornado uma prisão. Para tornar as coisas mais complicadas, o nosso narrador fica obcecado pela esposa do Weidel, a Marie, que está lá em Marselha,
que é uma mulher assim meio misteriosa, que está procurando desesperadamente pelo Weidel. Ela não sabe que o Weidel morreu, ela entra nos cafés procurando pelo marido, todo mundo fala, o Weidel teve aqui nesse café, ela vai lá e não tá. Por quê? Porque todo mundo pensa que o narrador é que é o Weidel. Ele vai no café, as pessoas falam, o Weidel tá no café. Ela vai no café, o narrador obviamente não é o marido dela, então ela fica nessa de buscar o marido e nunca encontrar. Ela, nesse momento da história, mora com um médico que pretende emigrar para o México, mas como nessas circunstâncias os casais só podem solicitar visto juntos, ela precisa encontrar o marido para ela poder emigrar com o médico para o México. Olha a situação complexa. E isso o narrador obcecado por essa mulher. Toda vez que o nosso narrador é visto como Weidel, ela então alimenta novas esperanças, mas ela no fundo nunca encontra o Weidel. Afinal, o Weidel já morreu. Parece que toda vez que ela entra em um lugar onde foi dito que o seu marido estava, o seu marido acabou de sair. Ela tem essa sensação, quase encontrou com ele e nunca encontra. O romance está cheio, então, desses momentos assim meio de labirinto, de puzzle, de quebra-cabeças, de enigma. O nosso narrador, ele precisa assumir a identidade do Weidel para ajudar a Marie a sair, porque ela precisa que o Weidel esteja lá para ela pedir o visto. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode dizer para Marie que o Weidel morreu. E ele só consegue ser ele mesmo, narrador sem nome, quando ele está com ela. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que fingir ser outra pessoa para garantir a ela que ela obtenha os documentos necessários para que ela possa partir para o México. Olha a situação. Marie, por outro lado, não pode emigrar sem o Weidel e também não pode viver com ele, porque afinal o Weidel morreu e porque afinal ela vive com outro homem. Então essa tensão tanto intrigante, essa confusão, essa tensão mesmo entre duplos e contrários reflete uma confusão e uma tensão ainda maior. Para ter o direito de ficar em Marselha, os refugiados devem provar que vão partir. Mais uma tensão entre contrários aqui, entre ficar e partir. Entre Weidel e Zeidler. Entre Weidel e o narrador sem nome. Entre partir e ficar. Parecem camadas jogadas uma sobre a outra apenas para revelar que há um grande vazio ali debaixo. E aqui eu vou citar um trecho do livro, abre aspas. Agora eles acreditarão em mim, quando eu lhes disser que estou falando sério sobre sair, e, portanto, eles me deixarão ficar. Fecha aspas. A escrita também tem uma qualidade assim de pesadelo. Os personagens eles são capturados em uma espécie de limbo burocrático. E aí, por isso que eu disse Casablanca escrita por Kafka. Então, nesse limbo burocrático, os vistos adquirem quase que poderes mágicos, que os personagens não entendem muito bem, mas eles não estão nem aí. Eles só querem poder conseguir esses vistos e sair. E são poderes mágicos que ninguém consegue controlar muito bem. Para ter o direito de permanecer na cidade até que eles possam sair da cidade, os refugiados precisam de um visto para entrar no país de destino. Eles precisam também de visto de trânsito para cada um dos países pelos quais eles passarão durante a viagem. E eles precisam de um visto de saída da França, que lhes concede a permissão para que eles deixem a França, deixem o país. Olha o emaranhado de vistos que os personagens precisam. E como cada visto é válido apenas por um período determinado, um dos documentos geralmente expira enquanto os demais ainda estão sendo processados. Então, olha a irracionalidade do processo. E pior ainda, as regras também estão sempre mudando. E os vistos dependem de uma lista interminável de documentos adicionais que está em constante mudança. E documentos que às vezes são impossíveis de serem conseguidos, como, por exemplo, certidões de nascimento emitidas em países que, devido à guerra,
não existem mais. Abre aspas. E toda essa disciplina, todos esses comandos, todas essas ordens haviam produzido a mais terrível desordem. Derramamento de sangue, mães gritando, a dissolução de nossa ordem mundial. E, no entanto, como um zumbido debaixo desses comandos, estava algo terrivelmente óbvio, insidiosamente honesto. Não reclame que seu mundo está prestes a perecer. Você não o defendeu e permitiu que ele fosse destruído. Portanto, não nos venha com essa agora. Apenas seja rápido e deixe-nos tomar posse. De repente, senti-me bastante calmo. Eu pensei, estou sentado aqui e os alemães estão passando por mim e ocupando a França. Fecha aspas, Ana Zegas, Transit, aqui esse trecho em tradução minha. O enredo parece se mover como se fosse uma espiral, como se ele estivesse se repetindo, mas não exatamente da mesma forma, não exatamente igual, como se fosse um reflexo de uma série de espelhos distorcidos. Os mesmos personagens parecem se esbarrar aqui e ali, eles sempre reaparecem e às vezes eles se esbarram com identidades diferentes. Eles se movem de um café para outro nessa busca interminável por vistos, por documentos, por papéis, por informação, e eles estão presos em uma situação de espera permanente e eterna. O nosso protagonista está também preso, mas preso entre o desejo de ficar em Marselha e a necessidade de escapar, o que reflete o conflito pessoal dos migrantes em geral, de querer pertencer a um grupo, de manter uma identidade e, ao mesmo tempo, ter que abrir mão dessa identidade. Que eu vou citar um trecho. Abre aspas, parece que os refugiados precisam continuar fugindo, fecha aspas. Mesmo quando ele tem permissão para permanecer em Marselha, o nosso narrador se encontra espiritualmente em um estado de fuga e passa o seu tempo se ocupando de inúmeras tarefas um tanto irracionais e de missões triviais. Aqui eu vou citar outro trecho, abre aspas, como se as coisas mais importantes da vida, embora ainda fizessem parte de você, tivessem sido esquecidas. E, em vez disso, nos fixamos em coisas sem importância, que se tornam obsessões temporárias até desaparecerem, fecha aspas. Ele tenta formar conexões sólidas sob bases precárias, como alguém que se vê perdido ao tentar voltar para casa. A consciência do narrador da transitoriedade dos laços que ele tenta estabelecer com outras pessoas apenas contribui ainda mais para esse sentimento de deslocamento e de alienação. A única maneira de escapar desse círculo vicioso é forjar um novo começo. E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas, vamos nos ver novamente por lá, fecha aspas, a Marie pergunta ao nosso protagonista. E aí continua, abre aspas, se e quando nos encontrarmos novamente lá, será que teremos mudado tanto que não será como um reencontro, mas sim como o que sempre desejamos em vão nessa terra, como um novo começo, fecha aspas. No início do romance, quando o nosso protagonista lê o manuscrito do Weidel, ele fica impressionado com o sentimento que ele percebe que havia quase esquecido. Nosso narrador, ele se sente inesperadamente em casa naquele texto. E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas, eu também senti que essa era a minha própria língua, minha língua materna, e ela fluiu em mim como leite em um bebê, fecha aspas. Então, a língua como a casa. Quando ele assume a identidade do Weidel, é como se o leitor do manuscrito tivesse se transformado no próprio autor, no próprio escritor,
como em uma espécie de um pequeno começo, como se ele fosse um semideus. O nosso narrador, ele recebe temporariamente esse poder de manipular a história, quando ele recebe o poder de, na máscara do Weidel, manipular os funcionários e os consulados por conta própria para atender às suas próprias necessidades e as necessidades da Marie. Outra camada da história é uma teia de alusões à mitologia grega, ao livro do Êxodo e ao purgatório de Dante. Os refugiados são e aqui eu cito, abre aspas, rebanho de demônios em fuga, fecha aspas. Os oficiais são cíclopes. Do outro lado do oceano, nós temos a Terra Prometida. As idas e vindas do personagem, quase como um sonâmbulo, de uma embaixada para outra, de um café para outro, também tem esse sentido de circularidade mítica, do tempo mítico. E aqui nós temos os refugiados de Flüchtlinge, os fugitivos, a palavra alemã para refugiados. Eles estão sempre presos nesse estado circular, nesse estado permanente de fuga, mas que não sai do lugar. O título do livro, Transit, se refere tanto a esse estado de trânsito, de passagem, de travessia, quanto ao documento, né, ao visto de trânsito que permite que alguém passe por um país enquanto viaja para outro país. A escrita de Zegers nesse livro tem um efeito assim desfocado, borrado, que combina bem com essa natureza borrada, desfocada, nebulosa da história, porque as identidades estão borradas, as identidades estão a todo momento mudando, ficção e realidade estão borradas, misturando uma com a outra, a atmosfera é inquietante, quase de um pesadelo. Então, o fato de o protagonista não ter nome, ele é um homem que não tem uma identidade fixa, alguém que está apenas de passagem de identidade a identidade. E esse fato é muito revelador do efeito geral e da atmosfera geral do livro. Todos os personagens, de uma forma ou de outra, perderam suas identidades ou perderam algo de sua identidade, porque perderam também o controle de suas vidas. Eu acho que a autora capturou muito bem esse sentimento de alienação e deslocamento e perda. Os personagens estão enredados em uma teia de regulamentos, de identidades forjadas, de falsas esperanças, como se eles fossem Penélopes, só que Penélopes involuntárias, cuja teia é continuamente desfeita pela manhã por forças que estão fora de seu controle. Eles estão presos na agonia de terem que esperar por algo que nem sabe se eles realmente desejam. Eu também gosto da maneira como a autora envolve os leitores nessa rede de Penélope ao contrário. Quando o romance se abre, o narrador nos convida a ouvir sua história. E ao longo do livro, ele se volta para nós. Ele sempre está nos chamando, a segunda pessoa, você. E ele, a todo momento, nos chama de volta, nos pegando aí no meio do que está acontecendo, como se nós fôssemos também personagens dessa história. Um personagem que ele encontrou num café e ele começou a conversar e contar a história dele para esse personagem. Esse personagem podia ser o leitor. Como se nós estivéssemos lá presos nesse limbo em que esse personagem está preso, como se nós estivéssemos circulando sem saída, até um tanto entediados para prestar realmente atenção no que ele está a contar, um tanto cansados e com uma certa raiva para termos aí que nos colocar no lugar do outro e também defensivos demais para darmos o primeiro passo para essa trepidação um tanto aterrorizante, que é a trepidação da empatia. Abre aspas. Os navios sempre estiveram ancorados aqui, neste mesmo local, porque é aqui que a Europa termina e o mar começa. Sempre houve um hotel neste ponto, porque está na estrada que levava à junção entre terra e mar. Eu me sentia antigo, com milhares de anos. Eu já tinha experimentado tudo isso antes. Mas também me senti muito jovem e ansioso
por tudo que ainda estava por vir. Eu me senti imortal. Fecha aspas, Ana Zegas, na obra Transit, esse trecho aqui em tradução minha. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrições desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você, que depois de 1h30 me ouviu e chegou até aqui. Você já leu algum livro, ou conto, ou novela de Ana Zegas? Você acha que ela ainda merece ser lida e no Brasil? O que você acha que os livros dela podem dizer para o nosso tempo? E o que vocês acharam aí, se vocês assistiram a adaptação cinematográfica de Transit, a adaptação mais recente de 2018. É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em maio de 2020. A música tema foi baseada na peça Langsamer Walzer, composta em 1950 pela compositora alemã Ilse Fromm-Michaels e executada ao piano por Kristina Petrovska-Veliko.